Olá, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Nesta oportunidade eu vou responder ao nosso irmão Zenão, lá do Paraná. Ele mandou aqui um link do Instagram, onde tem um vídeo meu, um corte meu, falando de um debate antigo que eu tive lá com o pastor Granconato no programa Vejam Só, deve fazer uns 5, 6 anos atrás. Ele diz assim: Pastor Martinez, recebi essa postagem aqui e não entendi. O senhor pode dizer alguma coisa, por favor? Então, Zenão, eu até já respondi para ele no particular, mas vou aqui aproveitar e fazer o vídeo para responder a todos aqueles que talvez tenham sido, digamos assim, semeados com esta intriga. Então, já, não perca o vídeo. Já eu entro aqui para explicar e vou passar aqui o meu corte e vou mostrar o contexto. Gente, neste mês de abril, aqui neste canal, às 22 horas, nós vamos sortear aos nossos inscritos lá na plataforma do Apoia-se mais uma série apologética do Instituto Cristão de Pesquisas. Não perca a oportunidade de fazer parte deste sorteio espetacular. Eu tinha 2 aqui na biblioteca, uma delas eu vou sortear, que é essa série fantástica do Instituto Cristão de Pesquisas, que tem todas as principais seitas. São 6 volumes. Sortearemos aqui no final do mês. Participe, vai lá, se inscreva e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Outra coisa também importante é que você tem disponível para usar o nosso aplicativo, gratuito para todas as plataformas de celulares. E, se não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilhe e divulgue o nosso material. Vamos aí assistir aqui o vídeo que o irmão quer saber o contexto e depois eu volto para compartilhar com você, para conversar com você sobre. A gente tem que aceitar, cada religião tem que aceitar o seu profeta. Ou dizer que não são calvinistas, é qualquer outra coisa. Porque se você é calvinista, você tem que aceitar o seu profeta, que se chama João Calvino. Muito bem. Por que eu disse isso e em que contexto eu disse isso? Eu estava debatendo sobre o diabo. Se o diabo só faz o que Deus manda, ou o diabo tem um livre-arbítrio autocausado, como defendia Norman Geisler, por exemplo. Norman Geisler deixa claro que se nenhuma coisa má pode vir de Deus, logo o pecado que nasceu no céu em Satanás, ou no caso aí no anjo de luz, ele nasceu do próprio coração do diabo, e não que Deus gerou esse mal para ele fazer dentro do coração do inimigo. Mas é exatamente isso que Marcos Granconato acredita e que vários calvinistas defendem. Que o mal que o diabo e nós fazemos é um mal não só permitido por Deus, mas até fomentado por Deus. É Deus que faz a pessoa agir daquela maneira errada. Então isso é absurdo, isso é obsceno. Isso é acreditar num Deus que não tem moralidade. E, inclusive, Zwingli diz isso mesmo, igualzinho à doutrina islâmica. Deus pode fazer aquilo que ele mesmo proibiu, aquilo que ele determinou como mal, mas acaba sendo bom. Então, no caso, aquelas crianças que foram assadas pelo Hamas nos micro-ondas ali em Israel, foi Deus que fez os seguidores ali do grupo Hamas ter esse sentimento. Então foi Deus que fez as crianças serem assadas em micro-ondas. Gente, isso transforma Deus em autor do mal, e mais do que isso, transforma Deus num ser amoral e numa criatura pior do que o próprio diabo. Foi assim que disse Susan Wesley, com muita propriedade, especificando essa questão. E se Deus é autor do pecado, Deus não tem moral para nada, absolutamente nada. Voltando aqui para a frase que eu disse, qual que era o meu posicionamento ali, porque eu estava usando Calvino contra ele. É que quando eu pegava Calvino num ponto errado, num ponto herético, e eu faço isso aqui o tempo todo aqui no canal, eles tentavam justificar e não assumir o que Calvino dizia. Nunca eles tiveram a coragem de fazer isso. Em vários momentos que eu botei o
o Granconato, diante de cheque-mate, com algumas frases, porque o Calvino, ele fala uma coisa, depois ele fala outra, depois ele diz outra coisa além das outras duas que ele falou. Por exemplo, estou pondo aí na tela. Ele tem uma frase, Calvino, está aí a tela para você. Esta frase que eu estou colocando aí na tela para você, dá a ideia que o pecado que o diabo cometeu é autocausado. A mesma ideia do Norman Geisler, do arminiano Norman Geisler. Então, quando eu cercava ele com essas colocações, ele esquivava-se. Aí ele dizia que não estava seguindo bem Calvino. Mas quando Calvino interessava para ele, aí ele citava Calvino. E é claro, é muito fácil para ele pegar N textos de Calvino dizendo que todo o mal, né, que acabam os miliantes, assaltantes, criminosos, até o diabo fazendo, é o próprio Deus que determina que as pessoas assim o façam. O que eu queria dele ali na hora do embate? Eu queria que o Granconato admitisse a incongruência ou a heresia do Calvino, ou no mínimo, pelo menos, uma confusão. Mas eles não criticam Calvino. Eu desafio você a procurar pela internet o Hernandes, o Nicodemos, o Granconato, o Paulo Júnior, o John Piper, o John MacArthur, apontando uma heresia de Calvino. Eles têm a pachorra de falar, por exemplo, que a regeneração batismal de alguma organização sectária é heresia. Mas quando isso acontece em Calvino, eles se calam. Vocês estão entendendo onde está o problema? O que esses caras fazem com Calvino, miseravelmente, é o que fazem, por exemplo, os adventistas e as testemunhas de Jeová e os mormons com seus profetas. Quando a gente coloca eles diante de checkmate, de heresias, de frases indesculpáveis ditas por esses falsos profetas, tanto do mormonismo, quanto do adventismo, quanto do jeovismo, eles tentam justificar. Mas ninguém assume que foi errado. Isso acontece, infelizmente, no arraial calvinístico. E eles não assumem o seu profeta. É isso que eu estou dizendo nesse contexto. Eles não assumem. E eu desafio você a procurar, pode procurar. Eles não têm coragem de assumir as heresias de Calvino, os crimes de Calvino, as barbaridades de Calvino. E aí, quando eu falo, o herege sou eu. Então, os calvinistas atuais não têm responsabilidade com o crime que foi cometido contra as pessoas e as heresias que foram ditas no passado. Aí fica fácil. Eu acho que os calvinistas de hoje devem muitas desculpas e devem muitas explicações para a sociedade cristã, principalmente para quem não é calvinista. Gente, essa é minha opinião. Enquanto eu ainda puder falar e ninguém me queimar na fogueira, eu vou estar aqui falando. Que Deus nos abençoe. Se você tiver mais alguma dúvida, deixe aqui no canal, pode mandar para mim, pode entrar em contato, porque meu zap é público. Eu estou aqui tentando te ajudar sempre que eu puder. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.